Pampa Debates. Oferecimento GBUX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Para nós, é um Pampa Debates engalanado hoje, hein, governador Igoto? O senhor até botou gravata hoje, por quê? Mas receber a alta cúpula do Tribunal de Justiça do Estado, eu tinha que vir de gravata. Realmente eu não tenho, tenho vindo eu ao caprichei, programa, mas não tanto assim, hein? Tenho vindo ao Por programa, favor. mas é realmente um programa hoje qualificado. Não, é um caxiense se rendendo a um cachoeirense. Isso é verdade. Mas a minha relação, acho que ele se apresenta depois no nosso... Então, o nosso querido desembargador, para orgulho do nosso cachoeirense, e para todo o Rio Grande do Sul, que é um dos homens mais destacados do Estado, foi procurador-geral de Justiça em 2 oportunidades, Voltaire de Lima Moraes. Prazer tê-lo aqui, presidente. Nosso presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fez, eu lhe disse lá no momento que fui lhe cumprimentar, um discurso antológico. Aliás, eu quero lhe pedir aqui agora, em público, uma cópia do discurso. É para não esquecer do seu discurso. Perfeito. Eu queria inicialmente dizer da satisfação em participar desse programa. Eu sempre que possível virei em programas com essa dimensão, porque o Poder Judiciário tem um compromisso muito grande de atender a imprensa e, atendendo a imprensa, estar perto dos jurisdicionados. E uma satisfação muito grande hoje aqui estar com o governador Germano Rigoto, que, inclusive, quero destacar, para minha satisfação, foi colega de faculdade, na nossa saudosa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando ele, na época, também fazia a Faculdade de Odontologia da URGS, né? E por isso, né, é uma satisfação muito grande pelo reconhecimento que eu tenho a ele, em razão de ter sido meu colega de faculdade. E estar aqui com a desembargadora Liz Helena, primeira vice-presidente, e com o desembargador Antônio Vinícius, que é presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça, assumindo recentemente. Então, por tudo isso... O senhor já foi presidente desse mesmo conselho? Sim, na época eu presidia... Então, sabe tudo de conselho de comunicação? Não tudo, né? Sempre a gente tem que estar aprendendo muita coisa ainda, né? E agora, com o talento do desembargador Antônio Vinícius, creio que nós vamos melhorar cada vez mais a comunicação. Vários colegas passaram por lá, o desembargador Túlio, que fez um grande trabalho também, e outros colegas que também passaram por lá. E, de qualquer forma, nós estamos aqui para estabelecermos esse relacionamento muito próximo com a população gaúcha. A desembargadora Liz Helena Ribeiro, também vice-presidente do TJ hoje, que assumiu também, junto com o desembargador Voltaire, já esteve outras vezes no programa, né? Sim. Para ela não é novidade estar aqui no programa. Eu acho que acho que só o... eu não tive aqui. Como diria o Cláudio Mira, a primeira estreia dele no programa. Desembargadora, prazer tê-la aqui. Igualmente, é um prazer para mim estar aqui. Agradeço a oportunidade e venho em companhia do desembargador Voltaire, do desembargador Vinícius, e nosso compromisso em frente ao Tribunal de Justiça. Bom, maravilha. Quanto tempo a senhora deixou o Tribunal Eleitoral? Eu fiz a última eleição municipal. Eu presidi a última eleição municipal. A do Marquesão. 4 anos. 4 anos. Foi interessante porque tem presidentes que passam e não coincidem com nenhuma eleição, né? Exato, sempre tem um, né? Sim ou não. Não, chega até 2, né? Que não passam, não. Não, a gente faz uma eleição, um faz, o outro não faz. O outro não faz, então tá certo. Sim, não. Eu fiz a última eleição municipal. Maravilha. E tranquilidade, né? Depois, ao menos com a imprensa, tivemos no passado, e aí acho que nem o Sagreira estava lá, quando nós começamos um processo com o TRE de prevenção, uma vacina para não incidirem as emissoras em erro. Sim, de fato é importante. Isso foi lá atrás, fui presidente da GER na década de 90, depois que o Canilo tinha aprendido a 0 hora, o Correio do Povo na época, foi um horror, rádios fechadas, o tribunal determinou que a TV Guaíba saísse do ar,
na rusga, aquela do Clóvis Duarte com o governador Colares, né, que é um candidato. Hoje nós vivemos outros momentos graças à prevenção. E o tribunal continua com esse trabalho de prevenção e é importante. Porque as nossas eleições são tranquilas em razão disso, principalmente. É verdade, porque era um horror também na época. As emissoras não respeitavam também a legislação eleitoral. Hoje todo mundo entende, sabe o que tem que fazer, os comunicadores estão atentos. E o nosso desembargador, o homem agora é presidente do Conselho de Comunicação Social. É o Antônio Vinícius Silveira. Aliás, quem é que vai comandar o Francisco José Meche? O presidente que assumiu esse encargo, ele fica direto ligado? Com o presidente. Mas não vai ter conflito entre vocês dois? Não, a harmonia impera nessa gestão. Elas estão brincando. O Meche é uma figura extremamente querida, acessível, né? O Meche está sempre... Tanto é que quando o presidente anunciou o Meche, foi um aplauso geral lá no tribunal. Sim, o homem foi feito para aquilo ali, para esse cargo, né? É uma satisfação, Paulo, estar aqui nesse programa, na presença de pessoas tão ilustres, acompanhando o nosso presidente, a desembargadora Liz Helena, e em especial o nosso governador, que é uma pessoa muito querida do povo gaúcho, né? E é uma satisfação imensa estar aqui hoje trabalhando com o desembargador Voltaire. Nossa história já de trabalho não é de hoje, nós temos já alguns anos atrás trabalhamos juntos na administração, enquanto o desembargador era vice-presidente também, a desembargadora Lizelena também era vice-presidente, era a segunda e terceira vice-presidente, né? Eu exercia naquele momento a função de assessor do presidente Léo Lima, né? Então naquela oportunidade eu tinha também bastante embate com a imprensa, muito diálogo em função das atividades de gestão, de comunicação. Naquele momento era o desembargador Túlio que ocupava o cargo de presidente do conselho, de modo que, para mim, não chega a ser uma grande novidade. E também eu tenho dito para as pessoas que falam, mas é um grande desafio. Eu disse, não é um grande desafio, porque eu sucedo dois craques na comunicação. Primeiro, o desembargador Túlio, que ficou 10 anos nessa função, e segundo, o próprio presidente, que foi quem, em 2008 começou, né? Em 2008, implantou uma nova sistemática, e começou lá com a gestão do desembargador Armínio, a gestão do Conselho de Comunicação e Relações Institucionais, e ele estabeleceu uma política bastante intensa de relacionamento com a imprensa, com os órgãos de imprensa, e a partir dali se inaugurou um novo período de gestão de comunicação desenvolvida e aperfeiçoada. Bom, eu vivo do outro lado, né? Exatamente. Sempre convivendo com o tribunal. Mas eu reputo dois momentos importantes, muito antes disso tudo que o senhor falou aqui, desembargador. Quando o desembargador Barizon assumiu a presidência do tribunal. Eu acho que ali foi um marco entre o relacionamento da imprensa com o tribunal e vice-versa, né? O desembargador Barizon foi muito importante nisso aí. Né? Ele foi assim como se abrisse, né, o tribunal, que era fechado, né, quase uma caixa preta, né, e ali nós passamos a viver um bom momento de relacionamento com o desembargador Barizon. E eu acredito que... Até para fazer, do ponto meu e da imprensa, né, justiça aquele trabalho que ele fez no relacionamento. Exatamente. Começou ali a abertura, né, porque sempre existiu essa questão do judiciário ser muito introspectivo nas suas questões, tem uma política cultural isso até, uma cultura de juiz não ser só, que não fala, não ser nos autos, e aí isso cria um conceito difícil de ser vencido, é uma cultura, e aí se o juiz é assim no processo, e quando ele assume uma função que não é do processo de gestão, se ele não entender essa transição, ele traz para sua função também... Mas tem um cidadão que está agora em Gramado, o Marcão, né, me permita a intimidade com ele, porque ele ganhou um grau de intimidade com a imprensa, com seus amigos, né? Todos nós tivemos uma grande admiração por ele, ao jeito dele, né? Ele é uma pessoa extremamente franca, né? E ganhou um grau de confiança e admiração de todos, né? Nesse aspecto aí ele fez
uma grande gestão? Eu tive, se me permite, primeiro eu quero cumprimentar a desembargadora Liz Helena, o desembargador Antônio Vinícius, e dizer que a tarefa realmente é muito difícil hoje, porque hoje o poder judiciário, ele tem que ser muito mais transparente que foi em qualquer outro momento, ele tem que ter uma comunicação muito mais eficiente do que teve em qualquer outro momento, porque há uma cobrança sobre os poderes muito mais forte do que já aconteceu em outros momentos da nossa história. E a gente tem uma mesa do Tribunal de Justiça, comandada pelo desembargador Voltaire, que tem tudo, sabe tudo de comunicação. Tudo, Paulo. O presidente Voltaire não disse que, na verdade, a relação nossa não é apenas que começamos lá nos bancos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito. Eu tive a oportunidade de conhecer a competência de liderança do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como presidente da associação, primeiro estadual do Ministério Público e depois federal, a grande entidade nacional do Ministério Público. E eu era deputado estadual, fui constituinte estadual e já naquele momento tive uma relação muito positiva no sentido de levar para dentro da Constituição estadual aquilo que significava o fortalecimento do Poder Judiciário e o fortalecimento do Ministério Público. E depois, como deputado federal, o meu gabinete foi praticamente uma ponta avançada para a gente ter a regulamentação da Constituição Federal que fortalecesse o Ministério Público. E o Ministério Público fortalecido deu no que deu. Hoje, se nós temos uma lava-jato, se nós temos o país sendo passado a limpo, tu tendo esse enfrentamento à corrupção, é em cima dos avanços que determinaram o fortalecimento do Judiciário e do Ministério Público e da própria Polícia Federal. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar alguém que hoje preside o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e teve um papel enorme como presidente de entidade estadual e entidade nacional que lutou mais do que outras entidades na busca desse fortalecimento. Então eu quero dar esse testemunho, Paulo, porque isso eu acompanhei muito de perto, né? Mas eu devo dizer o seguinte, eu tive a alegria de ter 2 presidentes do Tribunal de Justiça, eu como governador, que a relação foi excelente. Um foi o falecido desembargador Oswaldo Stefanello. Uma pessoa querida, uma pessoa que no momento que eu enfrentava uma dificuldade terrível, porque a arrecadação do Estado tinha despencado, já era muito difícil a situação quando eu assumi, e devido às 2 estiagens, nós tivemos 3 anos de arrecadação caindo devido às estiagens, e eu tive que um dia chamar o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Stefanello, e disse: o senhor tem uma única saída para que eu não tenha uma situação que se agrave tanto que eu tenha a paralisação de serviços essenciais. E essa saída é que o senhor me permita ter acesso aos depósitos judiciais. O desembargador Stefanello se assustou, nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer, e sabia da dificuldade de trabalhar isso dentro do próprio Tribunal de Justiça, que era algo totalmente novo. Eu digo: presidente, o senhor vai ter que me ajudar. O senhor sabe da dificuldade que eu estou vivendo, isto representa uma possibilidade de um oxigênio para o Estado fundamental para não ter paralisação de serviços essenciais. E ele construiu dentro do tribunal uma abertura que, na verdade, nós utilizamos, com o passar do tempo, utilizaram mais do que deveriam, no meu modo de ver. Mas naquela oportunidade nós utilizamos muito pouco dos depósitos judiciais que garantiram a que nós tivéssemos a manutenção de serviços essenciais no Estado. Então, eu quero dar um testemunho com relação a uma figura que passou pela presidência do Tribunal de Justiça. A filha dele é juíza hoje, né? Sim. Que foi o desembargador Oswaldo Stefanello, e o Marcão, que foi também presidente do tribunal durante o meu período de governo. Então, eu tive a possibilidade de conviver com 2 pessoas que realmente marcaram na história do Tribunal de Justiça, e eu só posso agradecer a relação que nós tivemos, muito propositiva, muito construtiva, muito respeitosa com relação à independência dos poderes, que é fundamental hoje.
Então eu não podia deixar de dar esse testemunho. Eu não quis avançar nas questões do relacionamento em nível, inclusive, de Assembleia Estadual Constituinte e depois ainda em Brasília, porque senão não ia sobrar nada para o governador Germano Rigoto falar, né? Teria que sobrar alguma coisa, né? Mas eu quero também trazer o meu testemunho que o governador Germano Rigoto, ele sempre teve uma percepção da importância das instituições no Estado democrático de direito. O fortalecimento das instituições, desde o Ministério Público, o Poder Judiciário como Poder Judiciário, várias vezes em Brasília, inclusive deputados que eu não conhecia nesse relacionamento institucional, ele me apresentava o deputado, ele foi líder do governo, né? E isso propiciou, digamos assim, de conhecimento muito sólida ao longo dos anos. E nós conseguimos avançar, levar grandes ideias. Hoje... Contando com dois gaúchos lá também, o Ibsen Pinheiro, sim, e o Nelson Jobim. E o Nelson Jobim. O Ibsen participando da Assembleia Nacional Constituinte e o Jobim também, na primeira, né, que participava. Então, é um somatório de vários líderes. Eu considero, eu faço uma distinção entre político e estadista, né? Eu acho que o político, ele pensa só no amanhã. O estadista, ele pensa no amanhã e depois de amanhã, e com uma visão muito mais ampliada. E não é pelo fato desse relacionamento, assim, nós termos de amizade... Mas isso vale também para o judiciário, para o Ministério. Exatamente. A diferença do promotor e o estadista entre juízes... exatamente. Também envolve todos os poderes, até as instituições. O governador Rigoto, ele sempre teve uma visão muito grande disso, e eu presenciei várias vezes em Brasília, quando chegavam naqueles momentos, às vezes, de dificuldade, muitos deputados iam falar com ele, senadores, para ouvir a opinião dele, e ele procurava aplainar o caminho, sempre no aperfeiçoamento das instituições. Esse é um testemunho que eu quero, até por um imperativo de justiça, eu tenho que fazer esse registro. Para mudar um hábito, nós precisamos ouvir este recado importante da nossa Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais médicos. Não falta médico, o que falta é estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. Exatamente isso que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Agora, desembargadora Liz Helena, primeira vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A presença da mulher hoje em todas as camadas da sociedade, em todas as instituições, é uma coisa que está plasmada, né, através da presença da própria mulher nas instituições para o concurso público. Eu acho que aí mostra exatamente a competência das mulheres. Hoje, antigamente, eu fui agora para o Paraguai, depois eu vou falar sobre isso, a copiloto era uma mulher. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no avião e tinha uma comandante mulher, eu levei um susto, eu quase não viajei. Estou confessando isso aqui, não falei para ninguém, tá? Não, mas foi tranquilo, foi essa menina que está hoje, a Natasha, espetacular, junto com o Lauro, os dois comandantes da Unier. Mas isso aí eu acho que realmente é uma vitória, né? E em curto espaço de tempo, né? Isso aí aconteceu
nos últimos anos, né? Essa aceleração do processo da presença da mulher em órgãos vitais do país e dos estados. Realmente é importante a presença feminina e hoje, atualmente, temos mulheres em todos os postos. Pois é, exato. Todos os postos. Quer por concurso, quer não, né? Sim. Quer não. Até por eleição. Vemos no processo eleitoral que tem a faixa a prioridade dos 30% para a eleição de mulheres. E é importante em qualquer lugar, tribunal é importante, em qualquer município é importante a presença da mulher. A senhora sabe que vai chegar um momento que nós vamos precisar ter cota para o homem, né? Pode ser. Daqui a pouco está exigindo 30% de... É o futuro. É o futuro. Está invertendo esse processo, né? Estamos tomando conta. Nos concursos, há um ingresso, em média, tem havido um ingresso maior de mulheres. Mas é que, na verdade, nos concursos, o maior número de inscritos é mulher. É mulher. É mulher? Eu não sabia juiz agora, eu não sei, nós tivemos 16 mil inscritos, eu não vi o percentual. Mas nos últimos geral, concursos tem mais mulher do que homem candidato. Quantos desembargadores nós temos hoje? 40. 40 de 140. De 140. Pois é um número... Olha, eu me lembro quando tivemos a primeira, ela foi homenageada. Maria Berenice. Isso, ela foi homenageada. Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias. Foi um momento marcante aquele, né? Sim. E o comportamento da juíza mulher no interior do Estado? Porque sempre existe um tipo de pressão, de ameaças. Não, mas não tem diferença. Não tem diferença, é juiz homem, é juiz mulher, não tem diferença nenhuma. Me perguntam muito isso, me perguntavam muito da juíza eleitoral, Sim. que é uma experiência que eu tenho bem recente. Não tem diferença. Na verdade, trabalham bem, todo mundo trabalha, não tem mais o problema de discriminação. Pois agora, inclusive, a corregedora... É mulher. É a desembargadora Vanderlei, né? É mulher também, excelente desembargadora. Então nós temos aí... As duas últimas corregedoras foram mulheres. Foram mulheres, né? A Iris e a Denise. As três, com a Vanderlei, as três últimas. As três últimas, né? Imagina o cargo de liderança de todos os juízes de primeiro grau, que é o corregedor-geral. E a mulher tem algum benefício na aposentadoria? Desculpe perguntar isso, mas eu acho que é relevante. Tem pela idade. É mesmo? Pela idade. Vai a mesma idade do homem? Não. Ou não? Não, essa é a questão. Então, não é a mesma idade. Tem benefício, até porque a mulher tem outros atributos que o homem não tem, né? Como mulher hoje é muito mais sacrificante. Ser mulher, ter cuidado de uma casa de filhos e tudo mais, inclusive 9 meses de gravidez, um parto, tudo isso, né? É sacrificante. Eu acho que a mulher tem que ter esse benefício. Então, eu acho que vamos rumar agora para cada vez mais mulheres, né? Também. E a sua competência a gente já conhece, então, aí sucesso na sua trajetória. Muito obrigada. E as questões administrativas do tribunal, como é que fica o desenvolvimento, o envolvimento vamos dizer assim, do Estado Maior do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Do primeiro vice? Da sua atribuição como primeira vice. O primeiro vice... Porque o desembargador Vinícius já está definido. Comunicação, sim. Na verdade, eu tenho muito, diz respeito à primeira vice também, muito a parte jurisdicional e a parte do funcionamento do próprio Tribunal de Justiça. Né? E direito público. Nós temos as diferenciações de primeira, segunda e terceira, que a primeira é direito público, a segunda é direito criminal e a terceira é direito privado. Mas nós trabalhamos todos em equipe, recebemos a ordem do presidente, né? E é mais a parte organizacional do tribunal, a parte administrativa organizacional do tribunal, e dando ênfase à jurisdição, que é o nosso fim, né? O nosso produto é a jurisdição. Bom, e os senhores e a senhora acham que estão sepultados, a pergunta para o governador também, a celeuma que gerou na lei anticrime aí, a criação de mais um degrau na esfera jurídica, isso aí está sepultado, não volta mais à tona, E qual o efeito que traria aqui no Rio Grande do Sul se tivesse realmente a criação do chamado juiz de garantia? O juiz de garantias segue uma linha doutrinária do garantismo, que leva em consideração basicamente a questão dos direitos fundamentais. É uma corrente importante
né? Mas nós temos que levar em consideração vários aspectos. Vamos imaginar aqui, eu vou dar um exemplo, porque pelo exemplo a gente pode ter uma dimensão, fazer uma projeção daquilo que eventualmente poderia acontecer, já que é uma decisão agora do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, pega uma cidade, uma comarca, onde tenha um juiz, e ali... Ibirubá, por exemplo, onde o senhor passou. Ibirubá, onde eu passei, né? O juiz que concede, por exemplo, a quebra do sigilo bancário, né? Ele fica automaticamente impedido, se adotar o juiz de garantias, de fazer o julgamento da causa. Aí teria que ir para o substituto. Digamos que o substituto fosse espumoso, uma hipótese. Aí veio o de espumoso e decreta a prisão preventiva. Ele também vai estar impedido de julgar a causa. E aí o que vai acontecer depois, né? Aí vai ter que procurar um terceiro juiz para julgar a causa. Vamos para Tapera. Tá? E assim sucessivamente. E se o outro de Tapera também decretar uma outra medida, ele também fica impedido automaticamente de julgar a causa. Então, é uma questão complexa. Ele pode retardar a prestação jurisdicional. Mas, por outro lado, por essa linha doutrinária, ele ficaria, digamos assim, o juiz que vai receber a causa por último para julgar, fora de qualquer possibilidade de comprometimento da sua parcialidade segundo essa linha. Tá? Nós temos que levar em consideração isso, por conseguinte, o impacto financeiro. Porque nós precisaríamos ter mais juízes que nós temos hoje. Né? E nós temos que levar em consideração o nosso território também. Porque o nosso território é continental. Tá? A nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul é muito diferente do Amazonas, por exemplo. Imagina as distâncias no Amazonas. E alguém poderia chegar e dizer, olha, mas com o processo eletrônico isso fica mais fácil. É bem verdade. Só que, para isso, nós precisamos ter juízes e nós precisamos de todo esse fluxo natural, ele fluir de uma forma que não venha comprometer a celeridade na prestação jurisdicional. O senhor considera que é mais um degrau, como eu disse? Eu entendi como mais um degrau na esfera ou nas esferas da justiça. Não deixa de ser, pelo seguinte, porque hoje o juiz que decreta qualquer medida preventiva, né, ele não está impedido de julgar. Qual é a vantagem que eu vejo nesse ponto? Né? O juiz ele tem mais conhecimento. Né? Ele decretou a medida, ele vai depois pegar o processo, ele vai ter conhecimento de tudo aquilo que aconteceu com aquele processo. O outro que assume, ele vai ter que ler tudo aquilo que aconteceu antes, se familiarizando com o processo, para depois dar seguimento. Né? Essa é uma outra ótica, por isso que eu digo, a questão é muito complexa. Agora, inclusive, o ministro Fux, ele estabeleceu uma audiência pública, até a desembargadora Liz Helena vai, juntamente com a nossa corregedora-geral, a Brasília, participar dessa audiência pública, em que ele quer ouvir o Poder Judiciário. Né? Cabe salientar que a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, ela fez uma pesquisa entre os magistrados, para ver aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Tem magistrados que são a favor, e com boas razões, diga-se de passagem, e tem outros que são contra. 79% foi o percentual dos magistrados que são contrários à adoção do juiz de garantias. Né? Mas então, o MP é a mesma coisa. Na verdade, presidente, o juiz de garantias teria que ter, primeiro, se quisessem implantar o juiz de garantias rapidamente, seria uma irresponsabilidade total. Não tem como. Tinha gente que achava que isso já poderia ser, não tem nem transição para isso, nem um bom período para que os tribunais de justiça se organizassem, tivessem recursos para aumentar o número de magistrados, que é fundamental isso, Mas realmente o que pode determinar, me corrija se estiver errado,
é que a crítica que se faz muitas vezes ao judiciário pela demora da decisão do processo, isso pode aumentar obrigatoriamente com relação, tá? E muitos vão vincular isso com impunidade, que a pessoa não vai ter a pena rapidamente definida. A sociedade hoje quer mais agilidade. O juiz de garantias tem todas essas vantagens que o presidente coloca, Paulo, mas tem também a crítica que pode vir ao Poder Judiciário pela demora maior da decisão. Não tenho dúvidas disso. Sim, não, esse posicionamento é correto. E agora, o que é mais grave na adoção do juiz de garantias, isso eu reputo mais grave, é ter estabelecido um prazo de vacatio legis curtíssimo, de 30 dias, para uma lei tão impactante como essa. O governador falou, não pode ser. Então não pode ser realizado, porque ela mexe com toda a estrutura do Poder Judiciário, e justamente em questões delicadas na área criminal, e que pode até levar à prescrição. Isso que é mais preocupante ainda. Agora, eu quero dizer que o juiz de garantias ele tem fundamentos bem razoáveis, baseado nos direitos fundamentais. Eu sempre preservo muito a questão dos direitos fundamentais. Mas, por exemplo, em países altamente estruturados, né, com avanço civilizatório já acentuado, e ele funciona, tem condições de funcionar. A nossa realidade aqui... Onde é que tem um exemplo de sucesso do juiz de garantia? Olha, nós temos no Uruguai, por exemplo, que é mais próximo, mas veja o território do Uruguai e o território a terça parte da população do Brasil. Então, menos que isso. Por isso que eu digo, é uma questão complexa, isso tem que ser analisado devidamente. Essa questão da demora na prestação jurisdicional, que eu até abordei isso aí no meu discurso, lá pelas tantas, ela decorre, e eu analisei isso, inclusive em nível acadêmico, né? E eu posso dizer que nos 34 anos e meio que eu tenho de magistério superior, tanto na graduação como pós-graduação, né, eu não encontrei país do mundo que tivesse um sistema recursal como o nosso, com tantas possibilidades de recurso. E quanto mais recurso, fica mais difícil a entrega do bem da vida buscado em juízo. Então, esta é uma questão, eu acho que até dramática, que nós teríamos que enfrentar, né? França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das nossas lojas, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135, ou na Lípio César, 203. Chegou o aplicativo Unicred Investimentos, uma plataforma segura com atendimento personalizado e perfeita para o cooperado diversificar seu portfólio e sua maneira de fazer aplicações com novas soluções de renda fixa e renda variável. O app Unicred Investimentos está disponível no Google Play e no App Store, para que você baixe agora no virtual e prospere na vida real. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Vem aí quem, governador? O doutor Schwartzman. Doutor Gilberto Schwartzman. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio. Eu soube que tu tens um amigo aí no programa que fuma há bastante tempo e muito, não é verdade? Pois ele deve conversar amanhã mesmo com o seu pneumologista sobre como parar de fumar e falar sobre a tomografia computadorizada do tórax, que é um exame que é a grande novidade na detecção precoce do câncer de pulmão nesses fumantes pesados. É uma informação muito importante. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Para o meu amigo Gilberto Schwartzman também. Relacionamento. Abordado o tema relacionamento entre poderes, não chegou a falar nisso agora. Tivemos momentos de grande dificuldade entre os poderes legislativo, executivo e judiciário do Rio Grande do Sul, né? Parece que agora nós teremos um novo momento, né? O senhor não acha, eu faço essa pergunta a todos, nós temos o mesmo governador aqui, que precisaríamos ter um pacto pelo Rio Grande do Sul? E de que forma esse pacto poderia existir para que pudéssemos
ter como beneficiário a sociedade? Existe essa possibilidade? E quem poderia liderar isso? Um dos maiores investimentos que a administração do tribunal vai fazer vai consistir no aprofundamento do diálogo, da interlocução necessária entre os poderes. E isso é fundamental. Eu não concebo, já salientei isso, que num Estado como o nosso, altamente politizado, os chefes de poderes não consigam se reunir para conversar. Perfeito. Nem que possa ser ao final da tarde, no início da manhã, de madrugada, que hora for, né, a mais adequada, para verificar, estabelecer uma pauta, diz, olha, o interesse do executivo é isso, o que o judiciário pode ajudar? Aí o judiciário diz, o interesse do judiciário é esse, no que o executivo pode ajudar? Ao legislativo, o interesse do legislativo é nesse sentido, o que o judiciário pode ajudar? E o executivo igualmente. E nós chegarmos e termos a capacidade de dizer, olha, nós precisamos do legislativo nisso aqui. Mas por quê? É para beneficiar um deputado? É para beneficiar um secretário de Estado? É para beneficiar um magistrado? Não. É para beneficiar a sociedade. Nós temos que conseguir esse conserto, né? Chegar a um denominador comum. E é isso que a gente deve buscar. Por isso, essa interlocução eu reputo fundamental, né? Se nós não tivermos essa capacidade, então nós estamos, lamentavelmente, estabelecendo uma involução em todo o processo de relacionamento institucional, o que seria profundamente lamentável. Governador. Eu acho que o presidente doutor Walter, o desembargador Walter, tem toda a razão. Eu acho que o diálogo é fundamental entre os três poderes. Se a Constituição determina que deve existir harmonia e independência dos poderes, a Constituição é clara, isso tem que ser respeitado, essa independência, e ao mesmo tempo que os poderes devem funcionar de uma forma harmônica. E eu não tenho dúvida que algumas questões que às vezes criam ruído entre os poderes ou na própria comunicação, isso se resolve através do diálogo. Ah, eu não tenho dúvida que existe a possibilidade sempre de, mesmo respeitando a independência, através do diálogo, tu convencer o chefe de um dos poderes a tomar uma decisão que signifique algo que vá ao encontro do que deseja o executivo, do que deseja o legislativo. Da mesma forma, o chefe do legislativo tomar uma decisão que vá ao encontro do que pensa o judiciário e pensa o executivo. Então, o diálogo é fundamental. Eu vi o presidente desembargador Walter, com a sua mesa diretora do Tribunal de Justiça, das primeiras coisas que fez foi procurar o governador do estado, né, ter uma reunião com o governador do estado, apresentando, o governador esteve presente na posse, mas é diferente o governador estar na posse e receber a mesa do Tribunal de Justiça para iniciar um processo de diálogo com o novo comando do Tribunal de Justiça do Estado. E eu não tenho dúvida que isso está sendo feito com a Assembleia Legislativa. Né? Sim, vai ser. E eu acredito que este trabalho, esse diálogo é fundamental para o futuro do Rio Grande do Sul. Nós temos aí reformas estruturais em andamento, necessárias, fundamentais. Essas reformas não passam apenas pela necessidade de reformas no Rio Grande do Sul. Está aí o governo federal mandando para o Congresso Nacional, quem sabe ainda essa semana, a reforma administrativa, né, que é importante, que vai ter que acontecer e que o próprio Poder Judiciário, o Poder Legislativo vai se debruçar sobre ela. Infelizmente, eu não vejo a mesma vontade do Executivo com relação à reforma tributária. Estou achando que a reforma tributária nós vamos perder mais uma vez a oportunidade de avançar numa reforma fundamental para o país. Lá existem 2 propostas no Congresso. Né? O governo não disse o que pretende com relação à reforma tributária, não disse nem o que efetivamente ele deseja, e se o Poder Executivo, numa república presidencialista como o Brasil, não tiver o mínimo ao lado do Congresso Nacional, uma reforma constitucional não acontece.
Então, eu não vejo a reforma tributária avançando, vejo uma reforma administrativa com todas as possibilidades de avanço, não exatamente o que o governo vai mandar, mas dentro de um processo de negociação com o Congresso Nacional. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, reformas que passaram, reformas que poderão avançar, tem que avançar em cima de diálogo que envolvam os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, sempre respeitando independência e a possibilidade de trabalhar de uma forma harmônica. Doutor Vinícius. Essa questão do convívio entre os chefes de poder, isso é uma questão eu tenho como absolutamente necessária, não é uma questão de capricho, nem de eleição, de oportunidade. O fato é que nós somos uma sociedade organizada, politizada, e como lembrou o nosso governador, a nossa Constituição estabelece uma convivência harmônica e independente entre os poderes. E, eventualmente, por razões das mais diversas, se sobrepõe a independência em detrimento da harmonia. Isso tem sido muito, muito ruim para o Estado, para o equilíbrio desse convívio. Isso não é por uma questão deliberada, as coisas vão acontecendo por razões diversas e acaba que se torna um modo de viver, um modo de fazer. A proposta aqui que o desembargador Voltaire vem apresentar nesse sentido, e nós vamos trabalhar muito também para engrossar isso diante da necessidade de uma comunicação mais eficaz com a sociedade através dos órgãos de imprensa, é de aproximação, é a proposta de diálogo para exatamente, não existe solução de crises, de problemas institucionais que não passem pelo diálogo, pela conversa, esse encontro desarmado dos líderes dos poderes, porque eles estão ali com um único propósito, e isso que não pode ser esquecido e que o desembargador Voltaire tem lembrado, que é exatamente agir sempre em prol da sociedade. Então, está na hora, e as pessoas precisam se conscientizar disso, que a harmonia ela deve ser tão ou mais importante que a independência, né, entre os poderes. Nós precisamos harmonizar, cada um entender as suas dificuldades, o seu papel, entender que existem muitas coisas que estão sendo feitas principalmente pelos poderes adiante daquilo que eles competem. Por exemplo, o judiciário tem as suas atribuições, um papel democrático e faz a sua parte. Talvez nós, no judiciário, tenhamos um pouco mais de dificuldade de externar as nossas ações positivas, e isso é uma questão a ser tratada com mais afinco, e exatamente porque, como disse o desembargador, o presidente, nós temos que oferecer ao executivo alternativas de solução, de ajuda e vice-versa. Só que isso vem sendo feito ao longo dos anos, talvez com não tanta intensidade, mas ao longo dos anos o judiciário vem trabalhando muito nisso. Isso pode ser aprofundado numa proposta de abertura. Propostas, o governador citou um exemplo, que foi a utilização dos depósitos judiciários, e várias outras ações do judiciário vêm sendo feitas quando eventualmente o Poder Executivo necessita. O que as pessoas precisam entender, e isso é importante que se diga, é que o orçamento do judiciário é infinitamente inferior ao orçamento do Executivo. Pois é, aí vem a questão do Odécio, desembargadora Luiz Helena, que sempre vem a discussão, né? A projeção do orçamento. A projeção não, a definição do orçamento judiciário vem do orçamento apresentado pelo governo. Aí vem sempre aquela discussão, o projetado ou o realizado? É que o projetado é o orçamento, a princípio, real. E eu às vezes me pergunto, se o executivo quer reduzir o valor repassado ao judiciário, por que ele não faz um orçamento a menor? Aí seria muito mau caratismo fazer isso, né? Apenas para prejudicar um outro poder, isso não aconteceria, até porque existe uma questão de lealdade aí. Mas por que ele é feito em cima do projetado e não do realizado? Tem como evoluir para isso ou não tem como? O judiciário precisa exatamente trabalhar em cima de um orçamento
garantidor da sua existência e da sua qualificação. Isso é matéria para o desembargador presidente e está sendo até questionado judicialmente. Pois é. É o desembargador Voltaire que vai responder. Não, essa é uma questão sempre delicada. Mas eu fiz para ela por uma razão muito simples, né? Eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade diferente dos homens. Né? Mas, a percepção, mas essa é uma discussão eterna, né? O governador viveu isso aí também. Tem uma melhor percepção até que os homens. Não, essa é uma questão bem delicada. Nós temos um comando no artigo 168 da Constituição Federal e há uma reprodução também na Constituição Estadual, no artigo 156, com relação à questão orçamentária, né? Isso foi muito debatido na Assembleia Nacional Constituinte, porque nós estávamos saindo de um determinado período, veio aquele movimento todo pela redemocratização do país, enfim, e pela valorização das instituições, pela própria independência efetiva do Poder Judiciário, e os constituintes debateram muito isso. Eu me lembro que às vezes a gente saía a altas horas da Assembleia Nacional, com vários constituintes debatendo esse assunto e outros, enfim, e ali nós podíamos perceber a preocupação matriz que residia justamente em separar as competências de cada poder e, ao mesmo tempo, dar as condições de independência a cada poder. E esse foi um ponto que mereceu destaque. E uma das conclusões foi a elaboração, como hoje está, da entrega dos duodécimos, porque antes havia uma dependência muito grande em relação ao Poder Executivo. E para haver o princípio efetivo da independência, teria que ter autonomia orçamentária, autonomia financeira. Essa é uma discussão, ela é muito grande, né? Desde um aspecto que eu acho que deve ser também levado em consideração, que aí é uma questão jurídica a ser aprofundada, que esse artigo 168 seria uma cláusula pétrea, tá? Porque mexe, inclusive, com a questão da independência dos poderes, né? Essa é uma outra discussão que muitos poucos fazem por aí, né? Mas nós precisamos também avançar nesse sentido. Agora, eu acho que até nós poderíamos considerar o artigo 168 da Constituição Federal e o artigo 156 da Constituição Estadual. Se nós tivéssemos a capacidade de cada chefe de poder e de instituições autônomas, né, terem a percepção daquilo que é importante para a entrega desses duodécimos, para satisfazer as necessidades de cada um dos poderes e esses poderes cumprirem a sua missão constitucional, que é atender melhor a população. Se nós conseguíssemos chegar a esse estágio de evolução, eu acho que isso aí viraria uma questão secundária. Perfeito. Né? Perfeito. Governador. É aquilo que eu acho que volta àquilo que foi o início da pergunta que tu fizeste, Paulo. Quer dizer, a questão do diálogo, da harmonia entre os poderes, e que essa harmonia ela vai ser cada vez maior, respeitando a independência, se houver diálogo, e através do diálogo tu pode construir isso que o presidente desembargador Voltaire está dizendo. Mas existe um comando constitucional, tanto da Constituição Federal como da Constituição Estadual, que determina os duodécimos, mas isso não significa que tu não tenha, respeitando a Constituição, a possibilidade de uma construção que signifique um poder judiciário funcionando da forma como tem que funcionar, com a estrutura que tem que ter, um poder legislativo da mesma forma e tendo a possibilidade os chefes de poder de em cima disso construírem alternativas que signifiquem olhar
para aquilo que efetivamente é necessário para cada um dos poderes. Tá? Quer dizer, existe o comando constitucional da Constituição Federal, da Constituição Estadual, mas isso não representa que tu não tenha condições, através do diálogo, de construir alternativas que signifiquem fortalecimento do judiciário, fortalecimento do legislativo e olhar para aquilo que o executivo necessita para efetivamente fazer com que o Estado tenha condições de andar. Se me permite, Paulo César, eu gostaria de complementar, dentro dessa ideia de haver o diálogo, de haver o entendimento, o deputado Hernani Polo também já me visitou, né? E eu demonstrei a ele o interesse que nós temos de ir também ao Poder Legislativo, né? Conversar não somente com o presidente da Assembleia, retribuindo a atenção que teve conosco do Poder Judiciário pelo comparecimento à posse, enfim, mas nós falarmos com a mesa diretora da Assembleia, com as lideranças do nosso parlamento, porque eu creio que com isso, e colocando algumas ideias básicas, nós queremos desenvolvê-las, nós vamos conseguir avançar nessa questão importante também que o governador Rigoto traz aí à consideração. Eu acho que a gente pode avançar nisto. Perfeito. E olha, foi um exemplo, Paulo, foi um exemplo que dado, eu acho que, sabe, diálogo e iniciativas que fortaleçam os poderes. Eu quero lembrar que eu tive a oportunidade de participar da posse do presidente Hernani Polo e da posse do desembargador Voltaire de Moraes. Por quê? Porque de uma forma inteligente essas duas posses, diferentemente do que acontecia em outros anos, ela foi uma de manhã e outra à tarde. Quer dizer, eu acho que o diálogo... A partir, isso aí já representou uma mudança completa de atitude. E eu acho que isso... Foi aplaudido por todos. Isso demonstra que realmente tu tem condições de dialogar. Parecia uma disputa de beleza. Hoje... Os dois poderes tiveram a possibilidade de ter um prestigiamento maior. Por quê? Porque havia a possibilidade de prestigiar os dois em horários diferentes. Nós vamos agora ao ponto final, com Casa Valduga e o nosso Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Desembargadora Liz Helena Ribeiro, nossa primeira vice do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O ponto final é seu agora. O tema livre. Tema livre. A senhora pode falar o que desejar aqui. Dentro do princípio das liberdades, o programa é plural. Tá certo. Eu primeiro agradeço a oportunidade que nós tivemos de vir aqui e dizer da importância dessa proximidade também com a Pampa. E como é importante, eu lembrei quando o desembargador Vinícius falou, como é importante a gente divulgar o que nós fizemos de bom no Judiciário, porque sempre a metade não gosta da nossa decisão. Um gosta, outro não gosta, né? Nós estamos nessa. Às vezes ninguém. Às vezes ninguém, mas nós estamos vamos deixar no 50%. Então, acho importante isso, divulgar o nosso trabalho, e nós estamos aqui para isso. Maravilha, e conte sempre com a gente. Muito obrigada. A senhora já pertence aos debatedores efetivos do programa. Quem está ingressando agora com o debatedor efetivo é o nosso. Ele só tem um defeito. Que a gente tem que dizer aqui, eu lamento que falar nesse defeito do nosso Antônio Vinícius, desembargador, que hoje é responsável pelo Conselho de Comunicação Social. Ele não é de Cachoeira. Nós estamos mal aqui. O pessoal de Cachoeira. A senhora é natural de onde? Porto Alegre. De Porto Alegre? Maravilha. Encontrei agora fomos fazer uma visita ao embaixador do Brasil no Paraguai, que é o Flávio D'Amico, de Porto Alegre. Flávio D'Amico, ele veio agora da Ásia, assumiu há pouco tempo lá no Paraguai, mas uma grande figura, jantou conosco ontem, sensacional, do nosso porto-alegrense Flávio D'Amico, que eu não conhecia ele pessoalmente, conhecia de nome, sabíamos que tínhamos um grande embaixador porto-alegrense por lá. Então, o senhor é natural de onde? Eu também sou natural de Porto Alegre. A minha família, a família Amaro da Silveira, é oriunda da Zona Sul, Jaguarão, Erval, Pelotas. Perfeito. Mas eu sou natural de Porto Alegre. Mas está longe de Cachoeira. Longe de Cachoeira. Olha, ali pode ser Grande Cachoeira. Vamos dar uma examinada nesse passado, dos limites do nosso Rio Grande. Seu ponto final. Pois é, mas eu também aqui, para mim, é fundamental essa visita. Fico honrado com a recepção e
e faço questão de participar efetivamente desse programa, não só pela excelência dos debatedores, mas porque é fundamental que nós possamos ter um estreitamento dessa relação judiciário-imprensa. Aliás, parabéns pela sua ida lá no Congresso. Pois é. Nosso encontro às horas da GERD. Sexta-feira passada nós já tivemos um encontro bastante bem profícuo com a GERD. Pudemos expor algumas das nossas diretrizes, as metas que vão buscar aprimorar na comunicação do tribunal. E justamente para, como lembrou a desembargadora Liz Helena, justamente para poder mostrar para a sociedade, através dos órgãos de imprensa, o que nós fazemos de melhor, o que nós fazemos de bom. E eu adotei como uma política que tenho tentado ampliar através dos nossos servidores, dos nossos assessores de imprensa, principalmente a Adriana e o Sagreira, que hoje estão lado a lado conosco, é que nós podemos escolher... O senhor falou no Sagreira, ele já está pelo guião, não vou falar em mim. Sabe que... Ele está ali com a gente. O Sagreira, nós já nos conhecemos de longa data. Sagreira, trabalhamos juntos lá na Caldas Júnior. Mas o que eu gostaria de salientar, então, para encerrar, é que nós temos uma opção a fazer. E, assim, o judiciário pode fazer a notícia, fazer com que a notícia chegue à sociedade ou ser notícia. Normalmente nós somos notícia. E o propósito que nós estamos tentando implementar é exatamente produzir a notícia e levá-la à sociedade. E por isso... tem muita coisa para dizer. Muita coisa. Nós temos, matéria-prima é o que não falta. Nós temos que aprimorar a forma de fazer isso. Existem vários projetos, que eu coloquei alguns para a GERD, de aproximação, de estreitamento com os órgãos de imprensa, justamente para possibilitar esse diálogo mais efetivo. Governador Germano Rigotto, estadista Germano Rigotto, eu entendi, pelo perfil traçado pelo presidente, que nós estamos diante do estadista. Estou correto? Tinha endereço. Tinha um endereço aqui. Eu só posso desejar todo sucesso, e não tenho dúvida que a nova, e dentro de uma tradição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que tem tido mesas que orgulharam o Estado, um Tribunal de Justiça que é exemplo para o Brasil, que saíram grandes juristas e grandes magistrados e grandes ministros saíram do Rio Grande do Sul para os tribunais superiores, e eu não tenho a menor... Basta ver o nome do plenário do TJ, né? Pedro Soares Munhoz. Eu não tenho dúvida que esta mesa, pela qualidade, pela experiência, por tudo que inclusive foi colocado aqui, vai deixar uma marca muito importante no Tribunal de Justiça. E eu quero também... Caiu o Paulo Guedes ou não caiu? Ele pediu demissão, Paulo Guedes? Por quê? A notícia hoje de tarde que ele tinha pedido demissão. Não, eu acho que o Paulo Guedes ele tá tendo alguns problemas. O presidente disse que ele vai ficar até o final do governo. Seria uma grande perda para o governo, Paulo Guedes. Os equívocos que ele tem cometido no falar, as derrapadas, mas não são derrapadas dele, as derrapadas do presidente. Hoje o presidente teve mais uma derrapada, e fortíssima, com relação à questão da jornalista da Folha de São Paulo. Mas, de qualquer forma, o que tu vê? O Paulo Guedes, um homem que sabe aonde tem que chegar na área econômica, está errando, no meu modo de ver, na questão da reforma tributária, por não apresentar uma proposta clara passou pro Congresso. Do governo. Pena que o Fernando Henrique Cardoso não fez isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Paulo Guedes, ele realmente é um homem que sabe efetivamente conduzir a área econômica, e a sua saída seria uma grande perda para o governo Bolsonaro. Eu não acredito que ele vai deixar o governo, ele sabe da responsabilidade que tem, e não acredito que esses boatos dos problemas que ele teve nos últimos dias possa levar ao seu afastamento. O que eu espero é que ele faça aquilo que ainda não fez. Mande para o Congresso Nacional, se não uma proposta, aquilo que o governo pretende da reforma tributária. Não pode ficar só na administrativa, a tributária é muito importante. E nós poderíamos perder mais uma vez a oportunidade de realizar. Perfeito. O senhor teria alguma coisa que eu lhe interrompi? Não, eu só ia dizer que o Rafael Teixeira e o seu Jader Martins, os dois estavam
perguntando se realmente não é um pouco pessimista essa ideia de que a reforma tributária não avança, tá? Eu quero estar errado, eu quero que ela avance, mas estou vendo muita briga, muita disputa de beleza e falta de um protagonismo maior do Poder Executivo, que tem que ser protagonista numa discussão como essa. Desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Voltaire de Lima Moraes. Prazer mais uma vez tê-lo aqui. O ponto final é seu. Eu queria inicialmente agradecer essa convivência aqui com a Rede Pampa, reencontrar aqui o governador Rigoto e dizer que nós estamos vivamente voltados para o primeiro fórum de interlocução do Poder Judiciário com a sociedade. É algo que nós estamos inovando. Eu até falei no meu discurso que ele iria acontecer no mês de março. Só com 2 dias de atraso ele vai acontecer no mês de abril. E é a oportunidade de todos os operadores do direito, as associações comerciais, as federações da indústria, do comércio, os sindicatos, irem ao Poder Judiciário para a gente ter uma visão externa daquilo que eles estão pensando, até em termos de críticas, com dificuldades de acesso ao Poder Judiciário, eventuais sugestões e também eventuais elogios para que possa manter aquilo que está bom. Nós temos um pensamento, nós sabemos como enfrentar as dificuldades, mas nós queremos trazer uma visão externa também, daqueles mais diferentes representantes de segmentos da sociedade, para que eles possam ir lá e dizer o que estão pensando e daquilo que a gente pode enfrentar em termos de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Presidente, pela sua longa trajetória, já estivemos juntos, eu e Neymânica, lá para levar o convite, o ofício, que o senhor será nosso homenageado com o Troféu Brasil Luiz Pô Direto. Fruto da sua trajetória impecável ao longo desses anos, por ter, o senhor lembrou no seu discurso lá que chegou a frequentar a escola preparatória de cadetes de Campinas, quer dizer, ele tem um pouco do milico no sangue, mas resolveu ganhar força aonde os seus ideais lhe encaminhavam, exatamente nos caminhos jurídicos. O senhor foi advogado renomado, foi advogado da FINAB, foi seu diretor jurídico, foi vice-presidente jurídico, o senhor foi promotor de justiça, procurador, foi presidente, foi, aliás, procurador-geral por 2 mandatos, chega pelo 5º e é o primeiro presidente eleito pelo 5º Constitucional. Então, uma trajetória perfeita, ilibada. Tanto é que seus pares o elegeram, como elegeu a desembargadora Liz Helena, o Antônio Vinícius, para esta próxima gestão do tribunal. Então, por tudo isto, o senhor vai receber o nosso Troféu Brasil Expo Direto lá em Carazinho, no dia 1º de março. E eu já agradeço antecipadamente essa deferência e que recebo com muita responsabilidade. Parabéns, presidente. É de aniversário hoje Osmar Terra, está embaixo o Osmar Terra. O desembargador Paulo José da Rocha, de aniversário hoje também. O Paulo Gilberto Fernandes Tigre, ex-presidente da Fiergs, meu amigo. Ele tem que abrir mão, fazer uma festa, né? Não adianta só, fez aniversário. A Eliane Braunstup, o José Ângelo Seger, a Vavá da Riaga, do nosso Zafra, nosso colega aqui, Felipe Carvalho Conrad. Estou pegando alguns aqui, o nosso Almir Schwartzman, engenheiro, também um homem que tem uma empresa de construção civil das mais qualificadas, a Luísa Bisol, o Luiz Alexandre Mota da Silva, o Alexandre Guedes Musnik e o Nelson Wolff, entre tantos aniversariantes. E quero rapidamente a continência dos senhores. Para quem é a sua continência, Vinícius, hoje? Eu para o meu presidente. Presidente? Bom, bela continência. Eu também. Eu também vou continência ao nosso presidente, desejando todo sucesso e acreditando nele. Para as instituições democráticas do país. Oh, maravilha. A minha continência vai para o senhor, mas também para o Neymânica, para o Cláudio Bier e para o Marum. Estivemos lá no Paraguai agora para convidar o presidente Mário Abdo Benítez do Paraguai, que nos recebeu maravilhosamente bem, com o Denis Lich, seu ministro da Agricultura.
para o nosso evento, dia 1º, o Troféu Brasil Expo Direto. Não existe a posse do Lacage, tem dificuldades, mas ele deve estar lá no dia 2, na abertura do evento. Figura fantástica. Então, estendo a minha continência a essas pessoas que lá estiveram. Foi realmente uma passagem pelo Paraguai, ver aquele país se desenvolvendo com um imposto exemplar, 10% de IVA e 10% de IR. É o imposto que tem o Paraguai. Simplesmente 10% mais 10%. Então, nós chegamos a comentar isso com ele, se isso levou empresas do mundo inteiro. O Paraguai está crescendo muito, o Paraguai. Então, parabéns ao presidente, que é conhecido como Marito Benítez, ou Mário Abdo Benítez, o presidente paraguaio. Um jovem cujo pai foi muito amigo de Stroessner, foi chefe de gabinete de Stroessner, e ele se criou nesse ambiente. Inclusive, teve a oportunidade de ver o Lino Oviedo invadindo a ala residencial, a residência oficial, com um tanque, com soldados, foi lá e prendeu o presidente da República, levou para o aeroporto e deportou para o Brasil. Então, é uma história aí que fantástica, até depois de se conhecer mais profundamente. E vem aí o Jornal da Pampa, o Vera Armando numa beca, foi impecável o Vera Armando, hein? Porque o presidente aqui, não é só o governador que botou a beca para ver o presidente, os vices, né? A Vera Armando também. Mas muito obrigado, presidente. Obrigado. Sucesso, vamos estar juntos lá. Estão convidados também, já receberam o convite, sim, né? Sim, para estar lá conosco. Vai ser um prazer imenso recebê-los no dia 1º de março, lá no Centro de Eventos de Carazinho, com a apresentação dela, que vem aí para o Jornal da Pampa, Vera Armando. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.